Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo, vamos começar a nossa aula aqui no Aprofundamento. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. A gente está aí numa sequência de atividades, nós estamos na atividade 2 aqui do Transformação de Matéria e Energia. Contamos aí, ó, nosso slide de apresentação para vocês, contamos aí com essa aula de sistematização 1 e 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguma bibliografia que mostra para a gente como a gente pode fazer um protótipo de bomba de calor, né? Lembrando que esse é o nosso objeto de estudo, a gente quer saber se dá para a gente aproveitar a energia do solo, a geotérmica, para produzir, né, para construir uma bomba de calor que possa transferir o calor desse solo até um pouco de água para esquentar, por exemplo, né? As aulas anteriores a gente fez experimento, a gente mostrou aí como funciona um motor a combustão, mais ou menos, né? A gente falou também como que funciona uma bomba de calor, um refrigerador. Basicamente a bomba de calor, né, transfere calor de uma região, né, por meio de um fluido e libera no outro e vice-versa. A bomba serve tanto para aquecer uma região ou um fluido ou um corpo, né? Tanto quanto para resfriar também. Beleza? Então vamos olhar aí para o nosso slide qual a proposta da aula de hoje para vocês. Para vocês, professores que nos acompanham, a gente está aí com essas duas habilidades de aprofundamento do currículo de Ciências da Natureza, que é o número 101 e 102. E lembrando que a gente quer aproveitar, então, o calor do solo para produzir eletricidade. A gente viu que não dá para fazer isso, então a gente quer aproveitar para pelo menos economizar eletricidade, tá certo? Então, olha lá, o objetivo de hoje é conhecer uma proposta de construção do protótipo. Vocês teriam que ter pesquisado como fazer um protótipo e hoje eu vou mostrar para vocês, então, um protótipo feito por um pessoal, estudantes, né, lá do Instituto Federal do Tocantins, né, foi feito lá no Tocantins e foi apresentado na 8ª Jornada de Iniciação Científica e Extensão. Nosso material aí tem para vocês essa referência. Mas antes de mais nada, vamos ver o que é um protótipo. Escrever assim para vocês, ó. O protótipo, o que é? Neste caso da bomba, né? Nós vamos criar um modelo de bomba de calor, né? Com a intenção de usar o calor do solo para aquecer um pouco de água, especificamente aqui, né? A proposta é que você, estudante, possa construir esse modelo, investigar essa viabilidade e a eficiência, além de comprovar aí os conceitos físicos envolvidos no projeto, esses conceitos que a gente já trabalhou, conceitos de termodinâmica, transferência de calor, máquina térmica, né? Fluido, passando de um lado para o outro, carregando calor. Essas coisas todas que a gente viu. Se você tiver dúvida, você volte lá nos vídeos anteriores, nas aulas de introdução e desenvolvimento. Tá bom? A gente abordou essas questões justamente para vocês terem uma ideia aí como funciona esse protótipo. Beleza? Então vamos conhecer o nosso protótipo aí. Olha, o protótipo é um modelo que você faz uma primeira vez, né? E depois você constrói uma coisa real. Veja se funciona. Eu quero deixar em destaque aqui a palavra eficiência. Se vocês procurarem aí no repositório do Centro de Mídias, tem um componente que trata sobre eficiência energética, mas o que é eficiência aqui pra gente? Ó, câmera 3 aqui comigo. A eficiência é quando a gente pega um objeto, neste caso aqui uma máquina, e ela trabalhe com o menor consumo possível da energia. Mesmo que ofereça bastante energia, ela vai precisar de pouco, ela vai retirar pouca energia para realizar trabalho, para funcionar e funcionar bem. Tá? Então, o aparelho eficiente é isso, quando ele consome pouco da energia que está disponível para ele desenvolver uma função, realizar um trabalho. Neste caso aqui, a bomba de calor, ela tem a função aí de retirar o calor do solo para aquecer a água. Né? A eficiência, então, é todo o calor que é oferecido, quanto ela usa só para aquecer a água e se faz um bom trabalho, tá bom? Então, vocês têm que fazer este protótipo e avaliar para ver se isso dá certo mesmo, beleza? Voltando aí para nossa telinha, ó. Então, eu coloquei aqui essas etapas de construção, é tipo um guia, um passo a passo aí de como vocês podem construir esse projeto, tanto na parte escrita como na produção, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa de referencial bibliográfico, que é o que vocês têm feito já, pesquisado se já tem esse protótipo, quem usa protótipo, se já tem empresas que fazem isso, né? Como que é feito isso, como que vocês podem avaliar. Então, faça uma pesquisa de referencial bibliográfico sobre o aproveitamento aí do calor do solo para
esquentar, climatizar ambiente, esquentar água e outras coisas, né? Essa é a proposta que a gente fez lá na primeira aula, na aula de introdução. Beleza? Tendo em mãos aí essa pesquisa, conhecendo bem o que tem já de pesquisa, de entendimento, de estudos, inclusive de coisas que estão aí no mercado, né? Vamos voltar aqui para a nossa telinha, ó, para o planejamento e definição dos materiais que serão utilizados para a construção. Depois que a gente pesquisa, a gente vai ver, né, constrói o protótipo, aí vê como que vai fazer isso e define quais materiais vocês vão utilizar. E sai a pesquisa aí. Pesquisa quais materiais, onde tem para vender, né? Lembrando que a gente quer fazer algo de baixo custo, então não pode ser nada muito elaborado e a gente quer saber se dá certo, tá bom? Continuando, ó, depois que a gente faz essa pesquisa, né, esse planejamento, a definição das coisas que a gente vai usar, de todos os materiais, a gente faz uma projeção e a construção do equipamento. Monta, né? Faz um desenho, né? Imagino que vocês podem fazer primeiro, montar um desenho, um esquema, né, um projeto, um escrito, por isso uma projeção, né? E depois vocês tentem montar esse equipamento. Beleza? Montou o equipamento, daí a gente faz teste. Olha lá, ó. Depois que você monta, você vai fazer testes e experimentar. Então, basicamente o que a gente está fazendo é uma experimentação, uma experiência, construindo um negócio aí para ver se ele funciona. E aí, como é um protótipo, é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então, na etapa de experimentação, vocês vão coletar dados, né? Veja que você está querendo aquecer água, então os dados têm que estar relacionados à temperatura, né? Fazer um estudo sobre... Será que dá certo isso? A viabilidade, né? E por fim a eficiência. Será que ele consegue aquecer mesmo a água, né? Neste caso que a gente está querendo é especificamente aquecer. Então vocês vão fazer a coleta de dados. Vocês podem inclusive nesse momento fazer gráficos, né? Tem que ficar consultando, registrando coisas. Então é um protótipo que você vai levar um tempo para fazer. Beleza? Aqui no estúdio não foi viável, por isso que a gente não fez aqui para vocês, mas eu vou mostrar como foi que os estudantes lá do Tocantins fizeram o deles, tá bom? Por fim, depois que vocês coletaram, fizeram um experimento, né? Realizaram a coleta, registraram essas coisas todas, vocês apresentam o resultado, ver se funciona mesmo, tá certo? Voltando aqui no referencial bibliográfico, vamos ver algumas etapas aqui, ó. A gente discutiu anteriormente sobre a inviabilidade de produção de eletricidade a partir dessas geotérmicas aqui no Brasil. A gente já viu que não dá, né? Então, queremos nessa atividade investigar, o processo de investigação aí contempla o fato de levantar hipóteses, né? Fazer um planejamento, discutir, né? Averiguar a eficiência, essas coisas todas, né? Então, a gente quer investigar a possibilidade de, ao menos, poupar eletricidade fazendo uso do calor, né, do solo a partir de uma bomba de calor para aquecimento de água. Então, voltando aqui para mim, ó, a gente tem o costume de usar equipamentos de chuveiro elétrico, por exemplo, né? Então, a gente pega a eletricidade, liga aquele chuveiro e aquece água. Será que ao invés da gente usar a eletricidade para aquecer água, a gente não pode já usar a água direta do solo? A gente sabe que no solo tem calor, em algumas regiões o solo ele já tem a água na forma líquida quente também, então seria só uma questão de você usar essa transferência, né? Então, a gente vai poupar, tentar economizar a eletricidade usando um equipamento desse de bomba, né? Essa é a proposta, beleza? Voltando aí para nossa tela, ó. Nas aulas anteriores, estudamos sobre o funcionamento dessas bombas, né? Bem como alguns princípios físicos associados a esse tipo de máquina, né? Que basicamente, ó, é importante saber disso, né? Basicamente aqui, ó, essas bombas de calor transferem a energia térmica de uma região para outra, tá certo? Então, pode tanto resfriar uma região quanto aquecer. Então, no nosso caso, nós vamos retirar o calor usando a própria água, ela vai descer até o solo, pegar o calor do solo e subir novamente, carregando esse calor. Essa transferência aí, tá certo? Nos refrigeradores, que é um tipo de bomba de calor, a gente viu, tem um fluido refrigerante, né? Então, o fluido refrigerante, ele passa numa região interna, por exemplo, da geladeira, retira o calor dos alimentos e libera lá fora, tá certo? Então, transfere, é uma espécie de bomba de calor,
tá certo? Realizando o trabalho, tem que ter uma compressão, né? Tem que ter um trabalho vindo de fora, um princípio físico. Nessa bomba a gente vai ter que fazer isso também, tá? Voltamos aqui, ó. Então, o intuito é verificar a possibilidade de utilizarmos o calor do solo para este aquecimento de água, para essa transferência de calor, tá certo? E aí eu trouxe para vocês 2 referenciais bibliográficos que vocês, além de vocês consultarem o de vocês, vamos ver aqui uma notícia, né? Nós vamos colocar para vocês uma notícia e o link de baixo, eu coloquei aqui, ó, este link é o link de onde você vai encontrar todo o protótipo que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Que é o desenvolvimento de uma bomba de calor, foi tema de uma iniciação aí de estudos de estudantes, né? Que apresentaram, ó, na jornada, tá aqui embaixo, de iniciação científica lá do Tocantins. E a gente tem até uns nomes para citar aqui para dar os créditos, ó, foram os estudantes Ana Beatriz da Silva Ferreira, Emily Leite Vieira, Vitória Ferreira da Silva, Jonierso de Araújo da Cruz, que são estudantes lá do Instituto Federal. Então, estes foram estudantes que construíram isso que eu estou propondo para vocês. Se de tudo vocês não conseguiram fazer um protótipo aí, ou não conseguiram achar um referencial, tentem reproduzir esse daqui para ver se dá certo. Beleza? Então, nós vamos consultar aqui uma notícia, em primeiro lugar, que nós estamos tirando do jornal da USP aí, que até o Giovanni colocou aqui pra gente, ó. Nesse jornal da USP, a gente tem aqui, ó, uma chamadinha, veja, pesquisa pioneira no Brasil propõe o uso de energia do solo para climatizar edifícios. Então, a gente vê que hoje a gente tem bastante consumo com aparelhos de climatizadores, né? Do tipo ar-condicionado, né? Que é um tipo de bomba de calor, aquecedores, né? Para água, essas coisas de banho, né? Então, a ideia é que, em vez de usar eletricidade para, por exemplo, refrescar o ambiente, a gente use a energia do solo. Então, vamos ver aqui essa chamadinha, ó. Pesquisadora da Escola de Engenharia de São Carlos avaliou se as fundações de prédios podem ajudar no conforto térmico de ambientes. A primeira edificação do país que contará com a tecnologia que já começou a ser construída aqui na cidade de São Paulo, na capital, né? Então, a gente copiou aqui, são informações da assessora aí de informações, Thaís Moraes, essa pesquisa, né? Eu vou ler um pedacinho aqui só para vocês, depois vocês terem aí em mãos, vocês podem acessar esse documento e ler um pouquinho sobre essa notícia, mas é uma curiosidade, né? Então, quando a gente vai construir um protótipo, a gente vai atrás de informações se já tem no mercado, se já tem pesquisas fazendo, tá certo? Então diz assim, ó, pela primeira vez na história, o Brasil terá um prédio que usa a energia do solo para climatizar seus ambientes. Um feito inédito é continuidade de uma pesquisa inovadora realizada na Escola de São Carlos, de Engenharia de São Carlos, da USP, que avaliou o uso de fundações de edifícios como meio para troca de energia térmica entre o prédio e o solo. A experiência internacional com o uso dessa tecnologia, baseada em energia geotérmica, né, no interior da Terra, tem relatado considerável economia no consumo de energia para climatização, que é aquecimento ou resfriamento aí de ambientes. No Brasil, a expectativa com a implementação desse sistema é de que as despesas com o consumo de energia elétrica por aparelhos de ar-condicionado sejam reduzidas. Né? Foi batizado com um nome diferente aí, Six Living Lab, né? A edificação brasileira já começou a ser construída na Escola Politécnica da USP, aqui de São Paulo. Então tá aí essa chamadinha, veja, já que a gente não consegue usar o calor do solo para produzir eletricidade, é legal então que a gente use para outras coisas, para poupar energia. Então a gente mora numa região, né, de clima muito quente, né? O consumo de ares condicionados e climatizadores tem sido elevado. Então, a ideia é que as próximas construções, né, já tenham um sistema que use esse recurso do solo, já seja construída dessa maneira, que possa fazer essa transferência, né, do calor do solo, pelo menos para fazer economia de eletricidade. Não é uma coisa legal? Então, no protótipo de vocês, quando vocês forem criar o documento, o relatório científico, vocês podem, inclusive, fazer essas citações de que há, né, um motivo pelo qual aqui faz sentido você fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de protótipo.
Beleza? Então vamos voltar para o nosso slide aí, o Giovanni colocou de novo. Vamos falar então um pouquinho do protótipo, tá? Depois vocês leiam aí essa referência que está no material que vocês podem pegar no repositório. Continuando aqui, ó. Então a proposta, vamos conhecer essa proposta aí dos estudantes de lá do Tocantins. Então, a proposta é o seguinte, eles fizeram esse artigo, né, que a gente achou, inclusive está no material aí do professor deste componente aí, né, do estado de São Paulo. A gente tem essa proposta, estou fazendo um resumo, fiz um recorte aqui, ó. No artigo, né, que eu vou apresentar, os estudantes do Instituto Federal do Tocantins construíram um protótipo e utilizou esses materiais aqui, ó. 2 caixas de isopor recobertas com papel alumínio, para reduzir, né, as trocas entre a parte interna da caixa e do meio externo. Então, o alumínio tem essa capacidade aí de dar mais uma isolada aí, né? Precisou de uma bomba de aquário, olha, vocês podem refletir aí, por que será que precisa de uma bomba de aquário, né? Lembra do compressor da geladeira? Então, ele vai fazer esse trabalho. Lembra que para você fazer a inversão, né, de calor, o calor anda sempre do quente para o frio. Mas se você quiser fazer ele andar do frio para o quente, você tem que fazer uma inversão, né? E para isso você precisa ter um trabalho externo, né? Pegar uma energia externa. Então, neste caso, vamos precisar aí de um pouquinho de outro tipo de energia. Nesse caso, vai ser energia elétrica mesmo. Mas repare que o uso da energia elétrica para funcionar essa bomba de aquário é bem menor do que para ligar, por exemplo, um ar-condicionado. Tá? Então, você vai usar pouca energia para produzir um pouco mais, né? Para ampliar esse processo de transformação. Tá bom? Então, vale a pena. Continuando, ó. 2 mangueiras de borracha transparente, com cerca de 1 metro cada uma, mais ou menos, né? Aquelas mangueirinhas de nível, né? Que vocês compram em materiais de construção. Um tubo de cobre, que eu vou mostrar daqui a pouco. 2 canos de PVC de 20 milímetros, né? 2 termômetros digitais, que tem que ser para ficar fácil a leitura, né? E mais ou menos 2,5 litros de água gelada. Nós vamos tentar aquecer a água gelada. Tá certo? Para ficar melhor, a gente tem que usar água gelada para você ver a diferença de temperatura de uma coisa da outra. Beleza? Então, com esses materiais, vamos lá para a montagem. Vamos ver como eles fizeram, ó. Como que eles montaram o protótipo? Furaram um buraco no chão com cerca de 30 centímetros de profundidade e 20 centímetros de diâmetro e realizar a montagem conforme a imagem do slide seguinte, ó. Eles fizeram isso. Então, vamos dar uma analisada aí nesta montagem. Veja que a gente quer pegar o calor do solo, então faz-se um buraco lá no solo, tá certo? Então, repare que aqui nós temos uma bomba de aquário, né? Vai ter que ser ligada na tomada. Uma caixa de isopor, ó, em volta dessa caixa aqui foi recoberto com papel alumínio, para no caso de bater calor, né, refletir e não entrar muito interferência do meio externo com o interior da caixa, tá certo? As mangueiras de nível, ó, as mangueiras transparentes foram acopladas aqui na bomba, né, uma em cada lado. E lá no fundo tem um tubo a mangueira passa, né, tem um tubo de cobre lá no fundo, tá certo? Por que o tubo de cobre? Porque é mais fácil ele transferir calor, né, energia. Porque o tubo de cobre, ele tem essa facilidade, né? Os elétrons são mais livres, então eles fazem essa transferência mais facilmente. É como uma panela de alumínio que vai no fogo, né? Por que as panelas são de alumínio? Porque quando você oferece calor para a panela, ela transfere para o alimento já muito rapidamente. Então a gente coloca esse tubo de cobre, porque ela vai pegar o calor que está no solo e transferir para dentro, né? A água vai passar ali dentro, tá certo? O que a bomba vai fazer? Ó? Vai fazer circular a água que está aqui dentro, passar por um lado da mangueira, descer até lá no solo, circular por dentro do tubo de cobre e subir para o outro lado aqui. A mangueira, a bomba que vai fazer essa circulação aí, tá certo? Repare que nós temos aqui, ó, o PVC acoplado aí, dentro, passa a mangueira transparente aqui por dentro desse cano de PVC para ficar mais rígido, né? E para evitar o contato aí com o solo também, para a gente garantir que só tá o calor do fundo ali subindo por essa mangueira. Então, é só para ficar mais rígido, tá certo? Eu escrevi isso para vocês.
Então, espero que vocês tenham entendido como ficou essa montagem aí. Neste material tem um passo a passo mais explicativo. Ó, repare que as extremidades do tubo de cobre, posicionado no fundo, foram anexadas às mangueiras transparentes e estas, por sua vez, transpassadas por dentro, né, do tubo de PVC, a fim de reduzir o contato da mangueira com o solo. Tá certo? Para a gente garantir que não vai ter perdas aí no meio do caminho. A mangueira vai só circular por ela o calor vindo do fundo do solo aí. As outras extremidades da mangueira foram fixadas na bomba de aquário, uma em cada lado, né? Porque a água vai entrar por uma mangueira e vai sair pela outra. O intuito é fazer circular a água entre a caixa de isopor vedada, né? Depois que você vai fechar, e o buraco. E este buraco terá que ser... Tem que fechar, né? Tem que enterrar esse buraco aí durante o funcionamento, para não ter trocas também com o ambiente. Porque onde tem matéria circulando, tem trocas, né? Se o calor encostar no ar, nas coisas, ele vai trocando, tá certo? Então, faz-se o buraco, coloca o tubo lá dentro, passa a mangueira, fecha o buraco e fecha a tampa ali da caixa, tá certo? Ó, continuando, ó. Para avaliar aí se o protótipo para avaliar o protótipo, a eficiência, né, foi acompanhado então o aquecimento de 2,5 litros de água gelada. Então, dentro dessa caixa de isopor foi colocado aí 2,5 litros de água e foram medidos os tempos aí a cada 2 horas que passava, né, com um termômetro digital. Foi medida inicialmente a temperatura da superfície no solo a 30 centímetros, para ter um parâmetro, né? Então, mede a temperatura lá embaixo, para começar, né? Fecha o buraco, anota, registra isso, coloca a água e mede a temperatura da água também inicialmente gelada e liga a bomba ali e fica esperando. E a cada 2 horas vai medindo o tempo aí, tá certo? Durante 2 horas foi medindo, esperando, né? Durante 2 horas. Então você pode marcar o tempo a cada 5 minutos, né? Fazer uma tabela de tempo de a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a temperatura que vai constando para ver se está tendo aquecimento. Então, esse termômetro tem que estar numa região que você possa fazer esta leitura, tá bom? Ó, a imagem de como ficou o experimento. Neste experimento aqui, veja que o buraco foi fechado, ó. Nós temos aqui uma caixa que onde está o experimento, que é essa daqui, tá certo? Este daqui é o termômetro digital. Então, quando a caixa fechar, você põe o termômetro lá dentro e fica lendo aqui fora, marcando o tempo. Esta outra caixa, veja, ela não tem nada lá dentro do solo. Foi colocado só para fazer uma comparação. Então, colocou-se também 2,5 litros de água gelada numa outra caixa vizinha, né? Fez o mesmo esquema, só que colocou só a água e o termômetro. Então, foi medido ao mesmo tempo o lugar, a temperatura de onde tinha uma bomba e foi medida a temperatura de onde não tinha nada, para fazer uma comparação e a eficiência, para ver se realmente está funcionando, né? Para comparar aí. Então, espera-se que a água gelada, depois, ao longo de 2 horas, sofra aí um aumento na sua temperatura devido a essa circulação aí de água, saindo o calor do solo, passando para dentro sendo transferido para dentro da caixa, tá certo? Então, eu espero que dê certo isso para vocês, como deu para eles. Se vocês quiserem saber mais coisas, né, sobre essa bomba, vocês podem acessar o artigo aí, né? No artigo tem também alguns gráficos, vocês podem voltar aqui a câmera para mim, 3, ó. No artigo tem alguns gráficos onde vocês podem consultar. Os estudantes fizeram o gráfico tanto para a caixa com a bomba, medindo o tempo e a temperatura, quanto com a caixa que não tem a bomba, para efeito de comparação, né? E aí fez um gráfico comparativo, vocês já viram em outras situações como fazer um gráfico, eu espero que vocês saibam, mas basta colocar a tabela ali no Excel e escolher um gráfico de linha que vocês vão ver, tá certo? E aí ver essa eficiência. A eficiência pra gente aqui, ela vai sair dessa comparação, né? A diferença de temperatura entre uma caixa e outra. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Para mais informações, passo a passo, revisão desses resultados, vocês podem consultar diretamente aí esse link que eu vou deixar aí para vocês.
Beleza? Então, olha lá, ó, como que ficaram os resultados. Então, foram medidas essas temperaturas, né? Nas duas caixas a cada 5 minutos ao longo de 2 horas. E a partir desses dados foi esboçado um gráfico de temperatura em função do tempo para cada situação, a fim de realizar uma comparação aí, né? Ao final, né? Uma análise dos resultados foi apresentada. Então, os estudantes, depois que fizeram isso, fizeram a apresentação, que é o que vocês vão fazer na próxima aula. Tá bom? Nós estamos chegando aqui no fim da nossa aula. O que fica para a gente, né? Para vocês aí. Então, eu apresentei para vocês essas etapas. Eu espero que vocês já tenham passado por algumas delas, né? E se acaso vocês não tenham conseguido achar nenhum material, tá aí para vocês essa sugestão. Tentem construir esta bomba. Faça essa bomba, né? Dê seguimento ao projeto de vocês. Escrevam o planejamento, escreva o projeto, né? Tente cumprir todas essas etapas. Leiam esses artigos que eu deixei para vocês. Esse artigo, essa reportagem, tem umas coisas mais legais, vocês podem ler com mais afinco. Leia com propriedade se vocês forem reproduzir este material. Leia todos os passos, né, com bastante cautela esse artigo. Né? Faça o desenho, né? Faça a montagem, mais ou menos, eu andei pesquisando, vocês vão gastar cerca de uns R$150 para comprar todos esses equipamentos. Eu espero que a escola de vocês possa contribuir, ou vocês se organizem aí para tentar construir, porque é uma coisa legal. Vai que dá certo e vocês podem fazer de verdade um equipamento desse, né, um pouco aprimorado, para a escola de vocês, tá certo? Continuando, ó, o que eu vou deixar para vocês? Então, vocês façam essas etapas, tentem construir o protótipo de vocês, segue essa referência aí, né, se você clicar nesse link, vocês vão ter o artigo todo aí. Tá certo? E o que nós fizemos hoje? Então, conhecemos a etapa de construção desse protótipo, consultamos alguns referenciais teóricos, vocês têm que fazer isso também. E na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai fazer um esquema de mural. Tá? Então, nossa próxima aula que nós vamos fazer ainda esta semana, daqui a um pouco sai aí para vocês aí no YouTube 2 vídeos desse ou no repositório. Da próxima vez eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer este mural de apresentação. Então, vai fazer um relatório e depois vocês vão fazer uma organização. Vocês em grupos vão ter que mostrar como foi que vocês fizeram. Tá certo? E aí eu vou usar 2 ferramentas, vocês se puderem nos encontrar aqui, assistir a próxima vez que a gente se encontrar na sala de informática da sua escola, ou com um computador, ou com o celular, nós vamos usar o Jamboard, que é uma ferramenta do Google, e também nós vamos usar o Padlet. Tá? No Padlet dá para vocês fazerem vídeo, narrar histórias e tudo mais. Eu vou mostrar como que vocês podem apresentar, então, além do equipamento para vocês possam apresentar todo o projeto aí para vocês discutirem na sala de aula. Tá certo? Eu quero agradecer a presença de vocês. Não perca, então, o nosso próximo vídeo, que nós vamos mexer nessas ferramentas. Obrigada, até a próxima.